Paz, irmãos, tudo bem? Vamos abrir as nossas Bíblias no nome de Jesus. Em Lucas capítulo 10, conforme o texto já foi lido aqui, nós vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Vou usar esse brado aqui. Eu vou ler com vocês alguns versículos, nós vamos orar, e aí, depois que nós orarmos, vocês sentarem, vocês não fecham a Bíblia, para a gente poder acompanhar a palavra de Deus, esta mensagem, esse sermão desta manhã. Lucas capítulo 10, versículo 27 até o versículo 29, para nós orarmos ao Senhor, pedindo a sua graça e a sua misericórdia, amém? Lucas 10, 27 até o 29. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, aqui responde, né? Respondeste bem, fazei isso e viverás. E agora o versículo de 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje é um dia santo, que a igreja desde o pôr do sol te adora e celebra ao Deus que é o Criador desse universo, dessa terra e de todo o sistema. Deus, nesse momento nós queremos ouvir a tua palavra dentro deste culto que nós estamos prestando a ti, desde a hora, Senhor, que iniciamos a escola bíblica. Eu te agradeço, Jesus, pela saúde, pela graça, pela tua misericórdia que o Senhor tem derramado sobre os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, a tua palavra nos fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Deus, proporcione fé ao nosso coração essa manhã. Senhor, há algumas coisas que impedem a gente ouvir e dar atenção à tua palavra. Uma delas é a ansiedade pela vida. Às vezes a gente entra aqui, Senhor, e a nossa cabeça está um pouco preocupada com os problemas que a gente tem. Às vezes até o próprio inimigo, Senhor, lança essas setas. Mas agora, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tome a nossa atenção, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e o Senhor seja glorificado aqui nesse lugar, o Senhor seja exaltado aqui nesse lugar. Nós dizemos agora há pouco, Senhor, que nós cremos num Cristo que é vencedor, que é Rei, que é Deus, e que se manifesta no meio da sua igreja, quando a sua igreja se reúne para te adorar. Deus, faça-se presente neste lugar, e que o teu nome, somente o teu nome, meu Deus, seja glorificado neste lugar, meu Deus, em nome de Jesus, Deus, amém. Os irmãos podem se assentar, e aí nós vamos ficar com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, e aí algumas Bíblias devem estar aí escrito a parábola do bom samaritano, é assim? E aí a gente foca bem na parábola, que é aquilo que é ministrado, que é cantado, que a gente escuta constantemente. Porém a parábola, ela vem no sentido de ensino, e aqui nós temos um problema dentro desse texto, e primeiro a gente vai entender o problema, depois a gente vai ver a parábola, e por fim nós vamos ver as lições que Jesus Cristo nos ensina através dessa parábola, amém? Bom, Jesus Cristo está em determinado momento pregando, anunciando, andando por este mundo, até que chega a ele um doutor da lei. E esse doutor da lei, no versículo 25 e o versículo 26, inicia um diálogo com Jesus, e ele diz assim, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre,
que farei para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Se você é doutor, você deve conhecer. E ele fala assim: o que está escrito na lei e como é que você entende o que está escrito lá dentro? Aqui eu quero fazer um destaque para vocês, conosco, vamos lá. Nós temos Jesus, nosso Senhor, nosso Deus que se transformou carne, ou que se encarnou. E de um outro lado nós temos um judeu que tem um título destacado ou destacável dentro da sociedade, que é de doutor. Algumas traduções traz como um perito, alguém que conhecia a lei. Quando a gente tem algum problema, a gente vai a um doutor. Quando a gente tem uma dúvida, iria alguém que tem um conhecimento. Logo, esse homem aqui é um homem que tem um conhecimento da letra. Ele tem um conhecimento e as informações daquilo que a palavra, a lei de Deus fala. E ele vai responder a Jesus quando Jesus pergunta assim para ele: olha só, o que está escrito na lei? Você já conhece. Como é que você entende lá? E ele dá uma resposta a Jesus: bom, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo vai dizer: você respondeu bem, você tem um conhecimento aí, tá certo, bacana, faz isso que você vai viver. Você consegue entender aqui que Jesus confirma o entendimento deste homem? Jesus faz uma pergunta, olha, preste bem atenção, é Deus que está perguntando se ele entende, e ele responde: sim, Senhor, olha, eu vou ter que amar Deus de todo o meu coração, todo o entendimento, todas as minhas forças, e eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Bom, eu acredito que quem estudou doutrinal aqui, em alguns doutrinais, pelo menos mais recentes, vai explicar que a lei de Deus é dividida em duas tábuas. Na primeira tábua nós temos os 4 primeiros mandamentos, onde fala do amor, do relacionamento do homem com Deus. Na segunda tábua nós temos os 6 próximos mandamentos, que fala do amor ao próximo, e assim consiste a lei de Deus e o decálogo. Ou seja, o amor, ele me ajude aqui, ele para cima vertical, né? Vertical, e para baixo ele é horizontal. Logo, nisso consiste a vida e nisso consiste a lei. Então ele explica de uma maneira e Jesus diz assim: tá certo, parabéns, certíssimo, ok, de conhecimento tá 10. Porém, eu quero fazer um destaque agora negativo deste homem que vai até Jesus. E o primeiro destaque negativo é que ele vai até Jesus querendo tentá-lo. Ele vai usar o conhecimento que ele tem, que está correto, não para estar em comunhão, para se alinhar com o Messias. Muito pelo contrário, ele vai com a ideia de mostrar que Jesus tem alguma falha, ou que aquele Jesus vai cair em alguma falha. Então preste bem atenção, o conhecimento deste doutor da lei aqui, ele utiliza em primeiro lugar para tentar a Jesus. Em segundo lugar, ele vai usar esse conhecimento tentando se justificar a si próprio. Se você ler o versículo 28, vai dizer assim, olha, versículo 29, ele porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Você percebe que este homem conhece a lei, que Jesus confirma que ele tem um conhecimento da palavra, porém ele se relaciona de maneira incorreta com esse conhecimento. Primeiro ele vai querer tentar Jesus, depois ele vai querer tentar justificar a si próprio. Ele usa a palavra de Deus para aquilo que não se deve usar, primeiro para tentar, segundo para se justificar. E o terceiro detalhe negativo com relação a este doutor da lei, é que muito provavelmente ele não tem amor ao próximo, porque assim como ele responde de imediato, de maneira correta, a pergunta de Jesus, ele não responde aqui quem é o próximo, porque provavelmente nos dá a entender
que ele tem uma visão muito distorcida de quem é o próximo e do que é o amor ao próximo. Talvez ele tenha uma visão muito preconceituosa, uma visão muito legalista e uma visão muito fechada. Então, o embate aqui e a mensagem aqui não é exaltar o samaritano, mas é mostrar para alguém que conhece a lei, ou que está no conhecimento da palavra, ou que está buscando a Deus, quem é o próximo e o que é amar ao próximo. Na segunda pergunta, na pergunta aqui do jovem, que é a segunda pergunta do doutor da lei, ele vai perguntar assim: e quem é o meu próximo? Eu acredito que tem algumas traduções que prolonguem esse versículo dizendo assim: e quem é o meu próximo para que eu o ame, para que eu possa amá-lo? Agora sim, Jesus Cristo ele vai ensinar, ele vai explicar para esse doutor da lei usando a parábola do samaritano, em que a gente coloca como bom samaritano, né? Isso é uma definição da igreja, não da própria Bíblia, mas é uma definição da igreja. Então, Jesus Cristo vai usar a parábola do samaritano para isso. Mas antes de entrar na parábola do samaritano, vai ter um texto, eu acredito que é de João, que ele vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, esse é mentiroso. Porque é impossível amar a Deus que eu não vejo, sem amar o meu irmão que eu vejo. Então, a comunhão com Deus é uma comunhão bilateral, é uma comunhão onde eu tenho comunhão com Deus e comunhão com o meu próximo. Se uma dessas coisas estiver afetada, logo eu não tenho uma comunhão verdadeira com o próximo, logo eu não tenho uma comunhão verdadeira com Deus. Então eu quero dizer uma coisa: eu não tenho como amar a Deus e não amar ao próximo. Eu não tenho como amar ao próximo sem amar a Deus. As duas coisas estão ligadas. Se dentro da minha mente, por mais que eu seja um conhecedor, por mais que eu seja uma pessoa inteligente, por mais que eu seja uma pessoa que pregue a palavra, estiver dentro do meu coração uma falha nesse relacionamento com o próximo, com certeza tem um problema muito sério na minha comunhão com Deus. E aqui é a chave do texto: saber se eu estou em comunhão com Deus, conseguindo amá-lo e amar ao meu próximo. E a pergunta aqui chave é: quem é o meu próximo? Agora nós vamos para a parábola. Jesus Cristo vai dizer o seguinte: ele começa a contar uma parábola, dizendo que um certo homem, e esse homem não tem aqui etnia, ele não diz que é um judeu, não diz que é um samaritano, não diz que é um grego, não diz que é um assírio, ele diz que é um homem, uma pessoa, um ser humano, alguém que ele criou. Ele está dizendo que esse homem, andando no meio do caminho, vieram alguns ladrões, alguns salteadores. Este homem, bem provável que ele estivesse de viagem, então ele carrega algumas coisas, possivelmente carregasse um jumentinho, um cavalo cheio de coisas, porque ele está em viagem. No meio do caminho aparecem salteadores, rouba o cavalo, o jumento que ele tiver lá, rouba as coisas dele, e além de roubar ele, eles dão uma surra neste homem. E a Bíblia diz que esse homem está para morrer, ele está no meio do caminho e ele está para morrer. E aí Jesus Cristo vai dizer que 3 personagens passam no meio do caminho. O primeiro personagem é um sacerdote. E aí Jesus Cristo, eu quero que você entenda muito bem aqui, que Jesus Cristo agora ele vai começar a tocar na ferida e no ego do povo judeu. Primeiro ele vai colocar um dos maiores representantes, ou um dos maiores títulos que há dentro da nação judaica, que é o sacerdote. O sacerdote, ele é o homem responsável pela intercessão do pecador para com Deus. É ele que fazia ali todo o sacrifício, ou que se organizava. Então Jesus está dizendo assim, e lá vem um sacerdote, um homem que é o responsável pela intercessão do homem para com Deus. Quando o sacerdote vê aquilo, ele passa de largo. Aí ele vai usar um segundo exemplo, e o segundo exemplo é quase muito semelhante ao primeiro. Ele vai dizer que vem um levita. O levita é um pouco diferente do sacerdote. Ele não era o responsável pela intercessão, porém ele era o responsável pelo funcionamento do templo, do culto e das coisas. Era como se fosse os obreiros de hoje. É o pastor junto com os obreiros, com diáconos, com os líderes. O levita representa tudo isso. E Jesus Cristo vai dizer assim, tá aí, um homem que é envolvido com a obra, passou e viu aquele homem quase morto, olhou para ele e passou de largo. Aí Jesus Cristo vai usar o terceiro exemplo. E aí nesse terceiro exemplo ele vai mexer
com o povo judeu. Ele está falando com o doutor da lei. E ele vai mexer com o povo judeu. Ele vai dizer assim: e passou um samaritano. E esse samaritano, ele olha para o homem, se compadece dele, pega o homem, coloca em cima do seu cavalinho, leva o homem até uma estalagem. Antes de chegar na estalagem, o que indica é que ele trata aquele homem. O samaritano pegou o azeite que servia de combustível para as suas velas e passa nas feridas. Ele pegou o vinho, que era algo muito caro, que servia para ele beber, para ele ter uns momentos com ele. Ele passa nas feridas também. Ele usa o dinheiro que ele tem para pagar a estalagem lá, e ainda deixa mais 2 dinheiro para um possível gasto, e disse o seguinte, que se ele gastasse mais, quando voltasse, pagaria a conta. E aí Jesus Cristo finaliza essa parábola aqui, e vai perguntar para o doutor da lei, quem que é o próximo daquele homem? E ele não responde, o samaritano. Se você olhar nos últimos versículos, ele não fala o samaritano, ele vai dizer o que usou de misericórdia. Porque para um judeu reconhecer, mesmo que seja uma história, que um samaritano era melhor do que ele, era um negócio terrível. Porém, então, em cima de tudo isso, em cima desse contexto, eu quero tirar 5 lições com você. Aqui, essa manhã. E a primeira lição é o seguinte: tome cuidado com a religiosidade. O que eu chamo de religiosidade? Religiosidade são as práticas litúrgicas e religiosas que todos nós fazemos. Por exemplo, eu acredito que muitos aqui, quando acordam, oram, né? Oram, façam uma devocional e zup. Eu imagino que todos, antes de comer, agradeçam também na hora de comer. E depois normal. E eu imagino que à noite, na hora de dormir, quando os olhos já estão pregando, ora agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, de vida, e vão dormir, e assim subsequente, né? Eu imagino que no sábado vocês, como sabatistas, se levantam pela manhã, se preparam para vir à igreja e esperam adorar a Deus, e esperam também logo o final do culto, para depois a gente poder almoçar em família e comer, e assim à tarde tem as atividades, até dar o pôr do sol, e alguns combinaram com alguém aqui de sair, comer uma pizza e assim por diante. Eu imagino que quando chega o domingo, vocês são bem dispostos, vão vir à igreja ao domingo, adorar a Deus, e logo na sequência fazer todos os atos da semana. Isso são práticas religiosas, e eu não estou condenando ninguém por isso, muito pelo contrário, incentivando a fazer e tendo zelo pelas coisas de Deus e continuar fazendo. O que eu quero dizer aqui é que essas práticas religiosas não podem substituir um coração temente a Deus e um coração que justifique eu fazer tudo isso, porque você vai conhecer pessoas que se dedicam com toda a afinidade do mundo, com todo o afinco em fazer alguma coisa, porém aquilo dali é só para mascarar um coração longe de Deus. Isso é terrível. Jesus Cristo vai dizer e vai combater constantemente essa prática. Ele vai olhar para os fariseus e dizer assim: ai de vocês, fariseus hipócritas. E aí a palavra hipócrita do grego quer dizer ator, alguém que tenta viver uma coisa que não é. Um autor tenta viver uma coisa e apresentar uma coisa que na verdade ele não é, ele só quer passar uma imagem. E Jesus Cristo vai dizer assim: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês gostam dos privilégios, ficam nas praças orando, fazendo suas orações longas para ser visto e ser glorificado pelo povo. Ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, tem uma placa de bronze com uma escrita bonita, porém por dentro é podridão e morte. Se perguntasse, por exemplo, para aquele sacerdote, para aquele levita, se eles temiam a Deus, com certeza ele diria: eu sou sacerdote, eu sou levita, porém eles não tiveram a capacidade de cumprir o mandamento de Deus, que era amar ao próximo como eles mesmos. Então eles se escondem atrás de uma religiosidade. Isso é perigoso demais, perigoso demais, perigoso demais. A religiosidade é um falso caminho. É quando eu uso alguma coisa para ter a aparência de algo. Preste bem atenção aqui que eu vou falar para você. A religiosidade, ela tem uma máscara, porém uma hora essa máscara cai.
E aí ela traz a vergonha. Você faz o que você faz porque o Espírito Santo dentro de você te motiva a fazer isso, ou porque você precisa mostrar isso para as pessoas? Porque você precisa se justificar. Por que você veio hoje aqui? Tem gente que trata isso aqui como um sacrifício. Pô, fiz o sacrifício, estou com crédito. Coloca 2 pontinhos na conta aí. Algo dentro de você tem que te conduzir por uma vida com Deus de uma forma santa, onde tudo que você fizer seja uma consequência da ação do Espírito Santo dentro do teu coração. Você está entendendo isso aqui? Tá entendendo, né? Vê alguém dormindo, você acorda aí, que Deus está falando aqui com você. A palavra de Deus está sendo pregada. Uma outra lição aqui dentro desse texto é: tome cuidado com a aversão à religiosidade. Aqui a primeira foi, tome cuidado com a religiosidade, não é isso? A segunda é: tome cuidado com a aversão à religiosidade. E o que eu quero destacar aqui? Olha, preste bem atenção aqui. Quando Jesus Cristo usa o exemplo do samaritano, Ele está querendo dizer assim: olha, qualquer pessoa tem capacidade de amar ao próximo, até um samaritano. Por quê? Os samaritanos tinham eram vistos com muito preconceito pelo povo judeu por causa de muitas decisões do passado. Tem-se uma fala no judaísmo antigo que era preferível, eles diziam que era preferível ver um porco comendo a Bíblia, a Torá, do que eles cruzar com os samaritanos. Eles tinham aversão demais aos samaritanos. E aí, parece que quando a gente lê esse texto, Jesus Cristo está justificando o samaritano. Não, Ele está dizendo que até um samaritano tem capacidade de amar ao próximo. Não é que Jesus Cristo está justificando o samaritano, porque tem muita gente que utiliza esse texto para dizer assim: está vendo? Quem foi que Jesus Cristo chamou de bom? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí alguém responde: o samaritano. Irmãos, deixa eu só colocar uma coisa. Não tem uma fala de Jesus aqui dizendo que Ele é bom. Tem? Procure em toda a sua Bíblia nas traduções. Tem alguma dizendo assim: e passou um bom samaritano? Não tem. Ele só está dizendo, e passou um samaritano. E essa palavra bom dentro da Bíblia, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de extrair ela para o nosso conceito, porque ela pode ter 2 vertentes. Uma pessoa boa ou alguém bom pode ser alguém que pratica bondade. Porém, dentro da Bíblia, bom tem a ideia de alguém que é perfeito e justo. Lembra do menino rico, quando ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre? E aí Jesus diz assim: por que você me chama de bom? Um só é bom, Deus, o Pai que está no céu, Ele sim é bom. Então Jesus Cristo aqui não está justificando a bondade do samaritano, mas Ele está justificando a ação dele, dizendo que a ação dele aqui é um ato de amor ao próximo. Porém, vamos entender uma coisa aqui. Em um determinado momento, Jesus Cristo está na cidade de Sicá, junto ao poço que Jacó deu a seu filho, e ele encontra uma mulher samaritana, e no diálogo que ele tem com ela, chega um momento em que ela diz assim: Senhor, olha, os judeus dizem que devemos adorar em Jerusalém, e os nossos pais dizem que é nesse monte, e o Senhor diz que a gente tem que adorar onde? E ele vai dar a seguinte resposta: olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E vocês, samaritanos, olha só, vocês, samaritanos, adoram o que não conhece. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, eu tenho que tomar cuidado agora com a aversão ao conhecimento da palavra. Eu tenho que tomar cuidado muito com algumas coisas que se passam aí para nós. Jesus Cristo não está dizendo que o samaritano aqui é melhor do que o judeu ou que o sacerdote. Ele está dizendo que a atitude dele foi boa. Porém, nós que estamos aqui, precisamos ter uma vida, primeiro, de intimidade e comunhão com Deus sem falsidade. E segundo, de conhecimento bíblico, de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento da verdade. Porque olha, o que tem se levantado hoje de conversa, de mentira,
de distorção da palavra de Deus, pelo amor de Jesus. Tem horas que olha, eu não sei vocês, eu vou compartilhar com vocês aqui um negócio. Eu não sei vocês, no carro, eu até hoje aqui, pelo menos na Zona Sul, eu não achei uma rádio evangélica legal para escutar. Eu prefiro colocar lá numa rádio de jornal e escutando o dia todo as informações. Os negócios se repetem toda hora, as informações lá, mas eu prefiro do que escutar algumas coisas. Esse dia eu estava escutando a igreja grandona aí, olha a conversa do indivíduo. Ele disse assim: e Deus pediu a Abraão o filho da promessa, Isaque. E para Abraão, Isaque era a melhor coisa da sua vida. Foi um sacrifício a Deus, porque Deus queria ver a fidelidade de Abraão. E ele foi levar Isaque para o sacrifício. Aí o pregador encerra por aí e diz assim: quem é o teu Isaque? O teu Isaque pode ser a tua casa, pode ser o teu carro, pode ser a tua conta bancária. O sacrifício tem que ser o melhor. Traga, porque Deus vai honrar o sacrifício. Eu falei: isso é o demônio falando na rádio. Eu tiro, eu não consigo, pelo amor de Deus. Como que a gente sabe que é o demônio que está falando? Como é que a gente sabe que não é de Deus? Irmãos, a gente não é menino. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13 que na segunda besta, a segunda besta, que tem uma aparência de religiosidade, de igreja, ela ia agir através do poder de Satanás. E sabe como é que a gente identifica Satanás? É da seguinte maneira, por exemplo, quando Satanás chegou para tentar Jesus, ele levou Jesus a um alto pináculo lá do templo e disse assim: joga daqui para baixo, porque está escrito lá o seguinte: os teus anjos darão ordem que se tropeçar em alguma pedra, ele vai te segurar. Ele citou a Bíblia? Citou. Tá certo. Só que o que está errado aqui na explanação dele? Ele aplicou de maneira errada. Então Satanás, para ele iludir os outros com as suas mensagens, com as suas propagandas aí, ele cita uma verdade e aplica essa verdade de maneira mentirosa, de maneira errônea, de maneira complicada, de uma maneira que não leva para a salvação, mas leva para a mentira. Então eu tenho que ter duas preocupações: primeiro, para não ser falso naquilo que faço, e segundo, para não desfazer daquilo que Deus aprovou para que fosse feito, e tomar aquilo que Deus está passando de maneira totalmente errada. E isso tem que ser uma preocupação dos nossos corações. Estão entendendo? Amém? Aí agora sim, tendo essas duas lições, eu quero compartilhar com vocês a terceira. O que é amar o próximo? Olha na sua Bíblia aí, o versículo 30, o versículo 36 e o versículo 37. Qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o judeu vai responder, aqui o doutor da lei vai responder: o que usou de... grave essa palavra aí, o que usou de misericórdia. Essa palavra a gente precisa entender, e ela não pode perder o sentido para nós. Misericórdia é diferente de perdão. Por mais que caiba dentro da palavra misericórdia ou perdão, ela é diferente de perdão. O que é perdoar? A irmã está aqui, vamos dizer que ela pisou no meu pé, doeu, eu estava com uma unha encravada, e aí eu fiquei para morrer quando ela pisou, porque ela não teve atenção, ela poderia passar pelo outro lado, fiquei nervoso com ela. Aí eu vou perdoar ela. Pronto, está perdoado, tal. Cada um segue a sua vida. Porque quando eu não perdoo, eu quero me vingar. O perdão é quando eu decido não levar em conta aquilo, não levar para frente, eu não quero vingança, a gente fica por isso mesmo. Porém, misericórdia é diferente. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são ou seja, Ele, além de nos perdoar, Ele exerce a nós uma atitude que nos mantém vivo. Eu vou dar um exemplo de que é a misericórdia. O primeiro eu falei do perdão. A misericórdia, assim, imagine que a irmã aqui me pediu
R$ 2.000 emprestado. E ela estava contando com o emprego dela, a situação dentro de casa está ruim. Aí ela perdeu o emprego, gastou tudo que tinha, está ruim o negócio dentro de casa, e eu quero meu dinheiro, que eu também preciso de R$ 2.000, eu quero meu dinheiro. Aí eu chego para ela e a cobro: irmã, como é que é o negócio? Está me devendo 2.000, aí nós precisamos acertar, crente não é caloteiro, a gente precisa acertar as coisas. Aí ela fala assim: irmão, vem cá, vamos lá em casa, vou te levar lá na casa do meu esposo, nós vamos conversar. Aí eu chego lá na casa dela e vejo que ela não tem nada, que o negócio está ruim, e ela não tem condição de me pagar. Aí eu olho para ela e eu penso comigo: por mais que esse dinheiro vá me fazer falta, Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim. Então eu vou fazer um negócio, eu vou ser misericordioso. Olha, eu te perdoo os 2.000 que tu me deve. Aí ela vai ficar: oh, beleza, oh, graças a Deus, menos uma dívida e tal, eu te perdoo. E além de eu te perdoar, você está desempregada, eu vou te dar uma cesta básica todo mês, para você ter o que comer. E eu vou ajudar o teu esposo a conseguir um emprego, eu vou atrás dele. Isto é misericórdia. É o ato de eu perdoar, e é o ato de eu ajudar aquilo a quem necessita. Você percebe que o samaritano não tinha que perdoar ninguém aqui? Você concorda comigo? Ele nem conhecia aquele homem. Porém, você entende que ele não conseguiu passar, ele teve que ajudar. Então ele foi misericordioso. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão. Ele está dizendo assim: bem-aventurado aquele que exerce favor em amor ao próximo, porque eu também faço isso com ele. No exemplo da irmã, ela não merece, na verdade ela está me devendo, só que eu, em amor ao próximo, eu a perdoo, e além de perdoar, eu ajudo ela agora na nova situação. Isso é misericórdia. Então o que é o amor ao próximo? É eu exercer a misericórdia. Segundo agora, e aí vem a pergunta a quarta lição e a segunda pergunta, e vem a pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Essa é a pergunta. Quando Jesus termina a parábola, Jesus Cristo devolve a pergunta para o doutor da lei. Você percebe? Depois que o doutor da lei fala assim: amar a Deus de todo o seu ser e ao teu próximo como a ti mesmo, ele pergunta: Jesus, Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola. Aí ele vai entender a parábola. No final da parábola, Jesus não diz: ó, esse é o teu próximo, esse é o próximo do homem. Jesus Cristo faz uma pergunta, e a pergunta é assim, ó: quem é o próximo? Quem é o próximo daquele homem que caiu nos salteadores? Você percebe que ele devolve a palavra agora para o judeu, para o doutor da lei, e o doutor da lei o que é que responde? Aquele que teve misericórdia dele. Os três poderiam ter tido misericórdia? Sim. Mas quem foi que teve misericórdia? O samaritano. Então ele está dizendo que é o seguinte: que aquele que teve misericórdia do próximo, esse sim é o próximo dele. Logo Jesus Cristo está dizendo assim para nós, ó: sabe quem é o teu próximo? É aquele que você pode fazer alguma coisa. Toda pessoa que está ao meu lado e eu posso fazer alguma coisa, ele é o meu próximo. E Deus aproxima as pessoas de mim, de você, para que você enxergue que ele é teu próximo e você faça alguma coisa por ele, por ela, e assim o amor ao próximo se concretize. Eu passei por uma situação engraçada esses dias. Foi semana passada. Eu cheguei lá na loja, lá no Gás, umas 7h30. Aí eu subi no escritório, do escritório eu vi lá na portaria, tinha um senhor, um rapaz, um homem, sim, lá na portaria. Eu falei: quem é esse rapaz, hein? Isso era umas 7h30 da manhã. Aí dispensei os funcionários, foi para a rua vender gás. Quando foi umas 9 horas, chegou uma segunda funcionária e falou assim: Renan,
tem um rapaz aí querendo entregar um currículo na tua mão, ele está desde 7 horas. Eu falei, sério? Ninguém me avisou nada. Sério? Disse que chegou do Ceará e está aqui tem 2 semanas e quer entregar na sua mão. Eu falei, mande subir. Aí subiu, foi até a sala. Aí comecei a conversar com ele. O nome dele era Leandro Max, é isso aí. Aí ele falou assim, rapaz, tu me desculpa, eu vim ontem, tu não estava, e eu vim agora de manhã, e eu que estou com o currículo aqui, mas eu queria entregar o currículo na tua mão, porque eu queria conversar com você, eu cheguei do Ceará segunda-feira passada, eu tenho uma mulher e 3 filhos lá no Ceará, rapaz, estou com uma saudade danada, até agora não consegui nada, dá ajuda aí, cara, tem alguma coisa para me fazer e tal. Falei, rapaz, e por incrível que pareça, eu também sou cearense. Aí eu falei, tu é do Ceará de que lugar? Aí ele falou, sou de Fortaleza. Aí eu falei, e você conhece a Avenida Bezerra de Menezes? Ele, conheço, perto do shopping. Eu falei, pois é, cara, aí eu falando de mim, né? Pois é, eu nasci lá, rapaz. Ele começou a chorar. Rapaz, Deus é bom demais. Eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada dele, que o cara era engraçado, até chorando. Eu falei, senta aí, cara, vamos conversar. Eu falei, rapaz, infelizmente eu tô para mandar um embora aqui, tem um a mais, eu não sei o que eu faço, mas eu gostei dele. Sabe o que eu gostei dele? Eu gostei dele porque ele foi um cara que não só jogou o currículo lá, ele foi atrás. Eu fico imaginando esse cara na venda, sabe? Eu pensei, cara, na hora que o cara der um não, ele vai tentar convencer o cara. Eu falei, rapaz, esse cara deve ser bom mesmo, mas eu não tenho vaga para ele. Aí eu disse assim, rapaz, eu não tenho vaga para você não. Ele, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Aí ele começou a chorar de novo. Eu falei, rapaz, esse cara vai fazer eu chorar também aqui. Tem que mandar esse cara embora logo. Aí eu liguei para um amigo e falei assim, ô Antônio, tem um cidadão aqui, até cearense, você sabe que cearense é gente boa, porque eu sou cearense também, né? Aí Antônio, não sei não. Eu falei, rapaz, o cara aqui tá desde 7 horas da manhã para me entregar um currículo na mão, cara. E olha que ele já veio ontem. Ele é mesmo? Eu falei, Tu tá precisando de alguém? Rapaz, mais ou menos. Eu falei, tu não quer fazer entrevista com ele não? Eu falei, eu faço. Aí eu mandei. Por coincidência, eu tinha uma reunião com esse Antônio à tarde, umas 2 horas da tarde, e eu mandei o homem para lá fazer a entrevista e até tinha me esquecido. Quando foi à tarde que eu fui conversar com o Antônio falou assim, Renan, não sei se você me vendeu o peixe certo, mas eu contratei o rapaz. Aquilo dali me deu uma alegria tão grande, porque eu simplesmente podia ter falado assim, felizmente não tem, cara, eu estava ocupadíssimo, mas eu fiquei pensando se fosse eu, sabe, com 3 filhos, olha, eu estou trabalhando, às vezes eu vou para casa, eu vou para o trabalho, deixo lá, a minha esposa está grávida, vai nascer o segundo agora, o Benjamin, nasce em dezembro, mas tem hora que eu escuto um berro de uma criança no meio da rua, me dá uma saudade, de vontade de ir lá para casa brincar com a minha filha, olha, eu amo demais aquela bichinha. Não para de jeito nenhum, não para. Eu peço a Deus que Deus pegue ela para o ministério para ela não parar, ela vai pregar para o lado. Rapaz, aí eu fiquei pensando nesse homem, o cara deixou 3 filhos lá, tomara que seja verdade, né? Deixou 3 filhos lá no Ceará, se fosse eu estava ficando doido já, 3 filhos no Ceará, a mulher também lá no Ceará, longe demais. Eu falei, não rapaz, peraí que eu vou tentar fazer o máximo. Aí eu fiquei feliz, porque eu entendi que isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Ele voltou lá à tarde para agradecer, só que eu não estava. Depois eu vou falar do amor de Jesus para ele. Ele vai me escutar, sabe por quê? Porque eu exerci o amor ali. É isso que Jesus Cristo está ensinando para nós. Ele está ensinando para nós que o próximo para nós é aquele que está do nosso lado. É aquele a quem eu posso fazer alguma coisa. Não é aquele quem eu não posso fazer, é aquele que eu posso fazer. É aquele a qual Jesus Cristo colocou. E se eu deixo passar, eu estou deixando, olha só, eu estou deixando a oportunidade de amar a Deus. Como assim? Aí a gente vai para a 5ª lição e última, para eu encerrar aqui, viu? Por que amar o meu próximo? Então a gente viu aqui, tome cuidado com a religiosidade, tome cuidado com a não religiosidade. Quem é o que é amar ao próximo, quem é o próximo, e agora a última aqui, por que amar ao próximo? Essa pergunta me remete de novo à pergunta do judeu, doutor da lei, a Jesus. Senhor,
o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? E ele diz assim: o que está aqui escrito na lei, com o que você entende? E ele responde super bem. Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus Cristo diz assim: faça isso e viverás. Se Jesus Cristo está dizendo, e ele não é mentiroso, ele não tem duas conversas, um com um e outro com o outro, a conversa de Jesus é santa, o que Jesus fala é verdade, porque ele diz que ele é a própria verdade. Ele está dizendo que faz parte da vida de um homem de Deus amar ao próximo. E se este homem não ama ao próximo, este homem está morrendo e está perdendo até a salvação dele. Amar ao próximo é uma característica de quem ama a Deus. Se eu não amo o próximo, desculpe, está difícil eu amar a Deus. Deus para mim é um ídolo, não é o Deus de amor. Sabe por quê? Para finalizar, um outro judeu, muito inteligente, mestre da lei, chega para Jesus e pergunta assim: mestre, o que eu faço para ser salvo? E ele disse: olha, é necessário nascer de novo. É necessário dar um reset e aprender tudo de novo. Aquele homem já conhecia a letra da lei, ele já conhecia a lei, já conhecia a palavra. Porém, ele não conseguia se relacionar com a palavra como um homem nascido do Espírito Santo, mas um homem carnal. Olhe, imagine que você tem um amigo muito influente. Você o admira demais. Se você conviver com ele todos os dias durante 1 ano, 2 anos, você vai estar se mexendo como ele, você vai estar falando como ele, e os ideais dele vão ser o seu, porque ele te influencia. É impossível nós andarmos com Jesus, nós sentirmos o Espírito Santo, nós termos o Espírito Santo e não sermos influenciados pelo amor que Ele tem pelas almas e pelas pessoas. É impossível. Agora sim, eu posso estar achando que estou andando com Jesus, posso achar que estou vivendo com Jesus. Jesus para mim se tornou um ídolo, eu modelei um Jesus para mim, e na verdade eu estou andando conforme o príncipe desse mundo. Aí eu vou ser cheio desse mundo e vou agir como esse mundo. E a maior característica deste mundo é o egocentrismo, é o egoísmo. Sou eu sempre em primeiro lugar. E isso é satanismo puro, isso é do diabo. Amar ao próximo é um termômetro, e olha só isso aqui, é um indicativo de quanto de Deus tem dentro de mim. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que eu a dar a vida pelos meus amigos, pelos seus amigos, pelos meus amigos. Ele ama e o amor dele leva à morte. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você não consegue sentir e se relacionar com essa verdade, que é amar ao próximo, você precisa nascer de novo. Talvez você conhece a letra, talvez se fizermos uma gincana bíblica aqui, você responda tudo na ponta da língua. Mas eu quero saber se o seu coração move por paixão, por amor. Eu não sei se eu contei aqui um tempo desse eu fui assaltado. Eu ia para o banco, resolvi passar em casa. Já contei isso aqui? Não, né? Contei? Não. Fui assaltado. Me seguiram da loja até em casa. Entraram na garagem de casa. Eu ia almoçar. Depois eu ia ao banco. A Chay estava grávida, minha esposa, passando mal. Eu falei: vou passar em casa primeiro. Eu não reparei, eu reparo muito em moto, eu não reparei que tinha um carro me seguindo, um Fox, eu acho que era um Fox. Aí soltou o ladrão na frente do condomínio, minha casa era uma das primeiras. Ele entrou, me rendeu na garagem, eu estava com 30 mil reais mais ou menos, me levou o dinheiro.
Aí senti potente, né? Quem foi assaltado, você sempre se sente potente pra fazer nada. O cara saiu, deu as costas pra mim e foi embora. Aí, que dali me deu uma neurose, porque eu fiquei pensando, cara, o cara me levou, me deu um prejuízo que tô até hoje com as pernas bambas por causa disso. Eu pensei, rapaz, foi tão fácil para ele só me esperou sair da loja e me seguiu, me foi até aí na casa e levou o dinheirinho. E gás, eu vendo gás todo dia, então gira dinheiro todo dia. Eu falei, esse cara vai voltar de novo. Deu certinho, foi leve. Logo eu que sou frouxo, eu não brinco com ninguém. Tal. Ele me chamou de gordinho na hora de sair. Vai, gordinho. Eu fiquei mais raiva ainda dele. Ai, caramba. Rapaz, eu passei a semana toda sonhando, eu matando ele, rapaz. Aí aquilo ali me deu uma revolta dentro do meu coração. Aí eu comecei lá no Facebook, tudo que tinha de vídeo assim, com o título Ladrão se dando mal, eu assistia. Cara, eu ficava imaginando eu ali. Toda a cena de assalto, eu ficava imaginando eu. Ladrão vindo, pá, matando ele, pegando meu dinheiro. E eu ficava imaginando a próxima, rapaz. Você não sabe o transtorno que isso me deu. Me deu um transtorno terrível, eu tive que mudar de casa. Ixi, meu Deus do céu, mulher grávida, aí 1001 coisa para fazer, tive que mudar a rotina, aí eu não posso chegar mais cedo no serviço, do jeito que eu chegava, tem que alterar a hora de sair, isso é terrível, cara, terrível. Ao mesmo tempo, isso passa dentro da sua cabeça um negócio horrível. E aí, aquilo dali foi minando dentro do meu coração. E foi me alimentando um ódio da situação. E eu sei que ele ia voltar. O ladrão volta, deu tudo certo, ele volta. Só não